pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, eu sou médica veterinária e hoje eu tô aqui com esse vídeo para ajudar você, tutor, a esclarecer mais uma dúvida. Bom, gente, eu tenho recebido muitas perguntas a respeito de alimentação. Inclusive, um dos nossos vídeos aqui do canal que mais bombaram, que as pessoas mais pesquisaram, foi um vídeo que a gente fez há algum tempo atrás a respeito de alimentação, né? Como fazer o meu pet comer? Larissa, meu pet parou de comer, meu cachorro não quer comer ração. O que eu faço, pelo amor de Deus? E eu resolvi fazer um review, né, uma atualização desse vídeo que bombou tanto, que vocês gostaram tanto, para conseguir auxiliar vocês mais uma vez a respeito disso. Bom, então vamos lá, pessoal. Tanto no consultório quanto em rede social, né, quando eu recebo pergunta, uma das dúvidas que eu mais vejo é tutor reclamando de alimentação. Então o tutor chega com a seguinte queixa: o meu pet não quer comer ração. Eu já troquei a ração várias vezes, eu já misturei coisa no meio, enfim, ele não come a ração. O que eu faço? Muitas vezes esse tutor chega desesperado e completamente refém do seu animal. Então, na tentativa, né, no desespero de fazer o animal alimentar normalmente, esse tutor acaba trocando de ração inúmeras vezes, né? Vai de uma ração barata até uma ração super cara. Esse tutor começa a incrementar coisas na alimentação, então pega ali um franguinho desfiado, pega uma carne, pega um petisco, pega biscoito, mistura nessa ração na tentativa, né, de estimular o apetite do pet e ainda assim nada disso funciona. Então a gente se vê numa vertente que de repente é o animal que está controlando a situação, né? O tutor já ficou refém por conta desse desespero. Então, eu vou pontuar para vocês algumas dicas, né? Na verdade, alguns pontos importantes para que você consiga identificar a situação e se sair aí da melhor forma possível. Antes de eu começar a contar essas dicas para vocês, eu queria só desmistificar aqui uma coisa que muita gente fala. Ah, o meu cachorro enjoou da ração. Gente, existem animais que são muito mais seletivos que os cães. Então, os cães, eles não têm um paladar tão exigente quanto o paladar de outros animais. Então, assim, para um animal enjoar da ração, vai tempo, se enjoar, tá? É bem mais difícil do animal enjoar da ração. Então, não é assim, você compra uma ração, o animal comeu essa ração um mês, enjoou. Comeu outro mês, enjoou, né? Porque não faz o menor sentido. Então, não existe essa questão. Provavelmente o que está acontecendo é outra coisa. E aí, às vezes, com essas dicas que eu vou passar para vocês, vocês vão conseguir entender direitinho e vão conseguir ver onde está acontecendo o problema. Pessoal, primeira coisa, primeiro ponto que a gente deve ficar muito atento é se o seu animal está saudável. Porque às vezes essa falta de apetite, essa falta de interesse pela ração pode estar relacionada com algum problema de saúde. Então, nesse caso, a gente precisa levá-lo ao veterinário, né? Que é o profissional apto por diagnosticar o seu animal. Então, assim, sempre reparar, né? Se tem outros sinais associados à falta de apetite. Então, esse animal tem vômito, esse animal tem diarreia, esse animal tá mais quieto, tá mais prostrado, esse animal teve carrapato, esse animal tá vacinado em dia, teve contato com outros animais doentes, tudo isso serve de ajuda, tá? Então, se você perceber alguma outra alteração associada com a falta de apetite, você sabe que pode ter a possibilidade dele não estar 100% saudável. Então, aí essa falta de apetite pode estar sendo causada por uma doença. Então, ele precisa ir ao veterinário, tá? Então tá, Larissa, beleza. Eu identifiquei que o meu animal está saudável. Ele só não quer comer a ração, mas outras coisas ele come. Ele tem interesse por outros alimentos. Então é como se o apetite dele estivesse seletivo à ração. Certo? Certo. Então, daí pra frente, vamos dar sequência com as dicas. Segundo ponto que a gente precisa prestar atenção é a respeito do armazenamento da ração. Essa ração fica guardada de forma correta? Essa ração fica fechadinha, fica vedada? Porque o que acontece, pessoal? Se a gente tem uma ração que fica aberta, que fica exposta constantemente, a tendência é que essa ração vá perdendo propriedade.
Então essa ração vai perdendo sabor, vai perdendo cheiro, né? Vai perdendo textura e tudo isso torna essa ração bem menos interessante para o animal. Então, uma ração que antes tinha um cheirinho gostoso, né? Tinha uma crocância, era interessante, agora tá murcha, tá sem cheiro, né? Então, não faz sentido o animal ter interesse por esse alimento. Então, é um ponto importante para a gente verificar, tá? A questão de armazenamento da ração. Um terceiro ponto muito importante também, que muita gente não dá importância, é a respeito do ambiente que o seu animal come. Qual que é esse ambiente? É um ambiente sempre muito tumultuado, muito cheio de pessoas, gritaria, movimentação, outros animais. Como que é? Porque tem animal que tem dificuldade de se concentrar na refeição. Então, assim, eu costumo falar que é igual criança pequena. Se a gente tem várias coisas chamando atenção, né? Televisão ligada, é desenho, a gente conversando, é música tocando, a criança fica dispersa, ela não consegue focar ali no que ela precisa, que é alimentar. Então, a mesma coisa com os cães. Se a gente tem vários fatores que chamam atenção, a tendência é que ele fique disperso e não se concentre na refeição. Então, aí, mais um ponto importante. Sempre fornecer para o animal um lugar tranquilo, um lugar calmo, né? Um local onde ele consiga fazer a refeição dele com paz, com tranquilidade. Outro ponto extremamente importante, temperatura. Como assim, Larissa, temperatura? Pessoal, já perceberam que até a gente, quando está muito calor, muito quente, um clima muito estranho, a gente fica um pouco, né, nauseada, um pouco enjoado para comer, não sente muita fome, uma coisa esquisita? A mesma coisa com eles, tá? Em dias mais quentes, em temperaturas assim que oscilam muito, é comum que eles tenham mais resistência alimentar. Então, é algo também que a gente pode considerar. Antes de falar das outras duas dicas de observação para vocês, eu queria pedir para você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo até agora, para se inscrever no nosso canal, para ativar lembrete, sininho, notificação, nem sei mais o que tem. E eu vou deixar também aqui as minhas redes sociais para vocês acompanharem. Lá eu posto vários conteúdos simples, pequenininhos, grandes, a respeito de coisas do dia a dia que auxiliam você no cuidado com o pet, tá? Então, vou deixar aqui e aí vocês já aproveitem e já sigam. Continuando, pessoal, para mim agora vem os dois pontos mais importantes de todo o vídeo. Talvez os dois pontos que a gente precisa dar mais atenção, tá? O primeiro deles que eu vou precisar falar é a respeito da alimentação à vontade. Você deixa a alimentação ali o tempo inteiro para o seu pet? Você coloca a ração, por exemplo, de dia e deixa essa vasilha ali o dia inteiro para o seu pet comer a hora que ele quiser, quando ele tiver afim, se ele tiver afim? Se você faz isso, você está fazendo muito errado. Muito, muito, muito errado. Eu não sou a favor desse tipo de distribuição. Eu acredito fielmente que o animal precisa ter uma rotina. Então, assim, é extremamente importante que você, tutor, fracione as refeições e forneça em horários específicos. Então, por exemplo, eu vou querer usar alimentação de manhã, de tarde e de noite. Então, de manhã você vai colocar a ração para o seu pet, vai oferecer, ele vai comer. Se ele não comeu, você vai tirar essa ração. E aí, à tarde, que é o horário dele comer novamente, você vai oferecer novamente. Ele não comeu, você vai tirar. À noite é o horário de comer de novo, você vai oferecer novamente. E assim por diante. Então é extremamente importante que o seu animal tenha rotina. Se ele não tiver rotina, o próprio organismo dele não se acostuma com o instinto de fome. Então você deixa a ração ali o dia inteiro, toda hora ele vai ali dar uma beliscada. Toda hora ele vai ali e come um pouquinho. Ele nunca vai sentir fome, né? Porque toda hora ele está comendo. Mesma coisa com a gente. Se você fica comendo um pouquinho todo dia aqui, um pouquinho todo dia ali, você nunca consegue fazer uma refeição completa, né? Porque você não sente fome para isso. E é extremamente importante que a gente ative esse instinto de fome no animal. Então, rotina de alimentação. Não deixar a ração exposta e à vontade o tempo inteiro. Até porque a gente já falou, né, nos tópicos anteriores,
que a gente precisa que essa ração esteja sempre com as propriedades conservadas, né? Então, cheiro, sabor, textura, para que o animal não perca mais ainda o interesse. E aí, a gente deixando a ração exposta o dia inteiro, né, no comedouro, o que vai acontecer é que a gente vai ter perda de propriedade, né? O que não é interessante para a gente. Por fim, pessoal, petiscos. Esse ponto é assim extremamente importante, tá? Eu vejo muito tutor fornecendo petisco à torta e à direito. Come petisco o tempo inteiro, petisco é a base da alimentação. Isso tá errado, isso não dá certo. Os petiscos são, assim, excelentes aliados, por exemplo, em processo de educação, tá? Então, para você ensinar para o seu animal o que é certo, o que é errado, como forma de recompensa pelo acerto. Então, assim, use para isso, tá? Use para algo que vai ser produtivo. Agora, petisco o tempo inteiro, petisco para induzir alimentação, petisco à toa, petisco à tarde, à noite, de dia, não tá certo, não dá certo, viu? A base da alimentação é sempre a ração. O petisco é uma vez ou outra, não é sempre, tá? Muitas vezes, o que acontece? O animal acostuma, então ele não consegue mais comer a ração pura justamente por isso, por conta do excesso de petisco. E quando eu falo de petisco, não é só petisco de cachorro não, tá? Porque tem muita gente que fornece biscoito, pedacinho de pão, pedacinho de bolo. Então, assim, dão 1 milhão de coisas. O animal tem acesso a 1 milhão de coisas, muito mais palatáveis que a ração, por exemplo. Então, o que você acha que ele vai fazer? Você acha que ele vai preferir comer algo que ele acha mais gostoso ou algo que ele acha pior de sabor? Óbvio que ele vai optar pelo que é mais saboroso, pelo que é mais palatável. Então, se ele não recebe aquilo, ele não quer comer, né? É onde a gente vê muitas vezes o animal fazendo a famosa greve de fome, porque o tutor um dia enche ele de petisco, né? Mistura 1 milhão de coisas lá na ração, dá comida, dá não sei o quê. E aí no outro dia coloca a ração e quer que ele coma a ração. Ele não vai comer, não adianta, ele não come. Por quê? Ele teve acesso anteriormente a coisas muito mais palatáveis. Então no dia seguinte, obviamente, ele está esperando o palatável de novo, ele está esperando o gostoso de novo, né? Então isso aí é um ponto de muita atenção. Na maioria das vezes, os animais não comem a ração pura por conta disso, porque têm acesso a outras coisas e ficam esperando essas outras coisas todos os dias, certo? Então, ração é ração, petisco é petisco. Base alimentar é ração. Ou que você escolha outra base alimentar. Tem gente que opta por alimentação natural. Ok, tudo bem, mas que seja a base correta, né? O petisco é esporádico, certo? Então, só fazendo um resumão aqui para a gente recapitular as coisas importantes do vídeo. Primeiro ponto, verificar então se o animal está saudável ou não, né? Se ele não estiver saudável, é isso que está causando a perda de apetite? Tem alguma outra doença? Ou tá bem? Como que tá? O que está acontecendo? Segundo ponto, questão de armazenamento de ração, né? Essa ração está sendo bem armazenada? Está guardada direitinho? Pode estar tendo perda de propriedade que faz diminuir o interesse do pet? Como que tá? Terceiro ponto, ambiente de alimentação. Onde esse animal come? É um ambiente muito agitado? Um ambiente, né, cheio de muito estímulo? Precisa ser um ambiente mais calmo, mais tranquilo, conforme a gente conversou. Próximo ponto, essa ração fica ali ofertada o dia inteiro para ele? Ele tem acesso a essa ração o tempo inteiro, o dia inteiro? Não pode, a gente precisa, né, fazer rotina, o animal precisa ativar o centro da fome. Então, muito cuidado com esse ponto. E o último ponto mais importante, petiscos. Como você usa os petiscos na alimentação? Se o animal tem acesso a outras coisas diferentes da base alimentar, em qual quantidade? Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, viu? Eu quero pedir para você deixar aqui no comentário para mim a respeito da sua rotina aí na sua casa. Como que o seu pet é? Ele come ração tranquilamente? Ele tem dificuldade?
Não come ração pura de jeito nenhum? Não quer saber de ração? Conta pra mim aqui nos comentários que a gente vai conversando, tá bom? Eu queria pedir também para você, mais uma vez, seguir a gente nas redes sociais, viu? Vou deixar aqui. E qualquer coisa a gente vai conversando, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!